Bom, esse medidor, gente, achei muito legal, tá? Por isso que eu quis trazer para a nossa aula. Vou colocar aqui bem na minha frente. O medidor de componentes. É um medidor relativamente barato, ele não é um medidor caro, tá? Fica aí por volta, teve formandos que compraram coisa de 5 euros, 10 euros. No Brasil também é barato, é R$ 70, dá em torno de uns 10 euros também. Então é bem em conta. Tá? Eu vou apresentar ele aqui. O objetivo, então, dessa nossa aula é conhecer a característica, né, desse medidor de componente. Bom, esse medidor, ele detecta uma boa faixa dos componentes que a gente utiliza em eletrônica, tá? Ele pega diodo, eu posso colocar o diodinho lá, transistor bipolar, transistores MOSFET, ele também pega, ele indica. Tiristores de baixa potência são SCR, TRIAC, ele detecta. O DIAC eu não testei, porque o DIAC tem um problema. O DIAC ele dispara a partir de 30 volts, então a princípio ele não deve ser detectado, porque 30 volts a nossa bateria é de 9 que alimenta o circuito, então eu nem coloquei para testar, né? E ele verifica se é NPN, se é PNP, ele vê qual é o canal do MOSFET, se é o canal N, se é o canal P. Então tudo isso ele vai dizer, tá? Ele mostra os pinos, base, coletor, emissor, ele mostra onde que está ligado. Tá? Se for o MOSFET, ele bota lá o gate, ele bota os terminais, o anodo, o catodo, ou o terminal 1, terminal 2. No transistor ele também dá o ganho, o HFE do transistor. Também isso ajuda muito, é bom ter uma ideia, né? Tá? Então é bem legal. Ele tem uma medida que eu vou comentar quando eu falar dos condensadores. Tá? Os condensadores, normalmente a gente fala do valor e da tensão de trabalho. Mas existe uma outra característica que a gente tem que analisar, que é o ESR, que é chamado de resistência de série equivalente. Então, a gente também trabalha e ele mede esse ESR. Então, isso é legal, a gente vai ver lá em condensador. Bom, esse medidor, ele é uma ferramenta que ele vai detectar, então a gente não precisa se preocupar. A gente coloca o componente ali no soquete e ele faz a leitura. Tá? Isso é bom se ele estiver apagado, se a gente tem um componente que está apagado, um transistor, uma resistência, um condensador. Identifica a polaridade, se ele tiver uma polaridade, no caso de um diodo, de um transistor, a gente não sabe onde é o anodo, onde é o catodo, ele vai mostrar. Então essas informações são interessantes, até para substituir, colocar um outro no lugar. Tá? Bom, além dos condensadores das resistências, LDR, eu medi LDR, potenciômetros e trimpotes, ele fez a medição, eu coloquei alguns exemplos, indutores e LEDs, e coloquei transformadores também. Eu coloquei um transformador para medir, também mediu. Então, a maioria desses componentes de eletrônica a gente consegue medir com ele. Bom, o resultado do teste é colocado no ecrã, 3 polegadas, o tamanho é bom, dá para a gente ler bastante, as informações todas são colocadas ali. Ele tem uma iluminação muito boa, tá? O display é bem aceso, então não é difícil de a gente fazer a leitura, tá vendo? Ele mostra aqui o nome, se é um diodo, se é um indutor, se é um capacitor ou um condensador. Aqui são as informações, tá? Então é bem interessante. A alimentação dele é feita com uma bateria de 9 volts, a gente coloca nesse conector aqui. E ele mede a bateria também, ele vai dizendo a tensão da bateria, a gente pode acompanhar sempre que ele faz a leitura. E ele fica com um auto-off de 28 segundos. Então ele fica 28 segundos ligado. Se a gente não mexer, ele desliga sozinho. Tá? O que ajuda a economizar a bateria também. Tá?
Aqui eu peguei um exemplo aqui do MOSFET. Ele indica aqui o canal, ó, ele traz uma pequena simbologia desse transistor. Ele mostra a capacitância interna gerada. Ele mostra a tensão do gate aqui, 1.8 volts. Então ele traz aqui, essa numeração eu vou mostrar aqui o que é, ó, 1, 2 e 3. Então na medição do transistor bipolar, ele coloca o ganho do transistor, o HFE, e o VBE. Ele mostra o VBE também, que é em torno de 0,6 volts, mas pode ser um pouquinho mais, como a gente vai verificar. Bom, como é que é o socket? O socket é o que chamamos de ZIF, ou seja, ele é um socket que é usado em processadores. Você tem uma alavanca e essa alavanca então pressiona os terminais. Então aqui tem os encaixes, a gente coloca o componente aqui e puxa essa alavanca. Ela é uma alavanca muito levinha, não precisa fazer muita força. Quando tem um componente com uma perna muito grossa, eu não forço, eu apenas dou uma pressão e faço a medição. Quando a perna é fina, eu travo o componente ali, eu boto essa posição até o final. Tá? O importante é aqui nessa numeração, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Significa o quê? Significa que essa coluna vertical é a coluna de entrada 1, é uma entrada 1. Tá? Essa segunda coluna é entrada 2. Essa terceira coluna é entrada 3. É um número que vai aparecer lá, 1, 2, 3. Porque quando ele mostrar o símbolo do componente, ele vai mostrar na numeração. Por isso que a gente tem que estar atento. Quando a gente quer saber uma polaridade do diodo, temos que observar aonde que o diodo está ligado. Ele está ligado do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 2 para o 3. Aí a gente vai utilizar para poder ver a polaridade certa. Tá? Essas colunas aqui, da quarta coluna em diante, a gente coloca pino 1. É o mesmo pino 1 daqui. Ah, professor, mas para que isso? Ora, se eu tenho um componente maior, eu não preciso colocar ele apertado aqui. Eu posso utilizar, por exemplo, o 2 e utilizar o 1 aqui desse lado. Eu posso colocar um lado do componente no pino 2 e o outro no pino 1 aqui mais distante, se eu for um componente grande. Só tem que cuidar, nesse caso, que ele fique invertido na tela. Se colocar um diodo aqui no 2 e no 1, o desenho da tela vai ser ao contrário. Porque o pino 1 está à direita aqui, mas lá no ecrã ele vai estar à esquerda. Então esse detalhe tem que olhar. Se eu colocar um terminal no 3 e um terminal no 1 aqui, fisicamente o componente está de um jeito. Lá no ecrã vai estar o inverso, tá? Então é só essa observação. Se quiser que fique na posição do ecrã, tem que colocar o 1 aqui. Tá? Mas aí é aquele caso. Se eu tiver um componente que ele seja grande, que as pernas sejam espaçadas, os terminais, eu às vezes vou ter que usar o 1 do lado direito. Aí eu sei que está invertido. Essa observação é interessante. Então, para instalar ou desinstalar o processador, ele apenas mudava a alavanca. Isso é utilizado, né, na informática para colocar e para tirar o processador. Então aí não precisa fazer muita força. Esse é o mesmo princípio desse socket, é tirado desse exemplo. Quais são as características desse medidor? Esse medidor ele utiliza um microcontrolador chamado de ATmega 328. Esse que eu comprei é SMD. Tá? Tem outros que não são, mas esse microcontrolador ele é bem interessante. Talvez depois até tenha que falar alguma coisa, fazer uma aula para ele. É utilizado muito no Arduino. Ele permite programação, porque esse circuito ele é feito através de programação. Essas leituras, a gente programa ele para que ele faça essas leituras aí que dê o resultado. Tá? Então é um circuito integrado muito usado no Arduino.
Então vem de lá. Um display LCD de 3 polegadas. Tá? A medição de resistência no manual diz em torno de até 50 MB. Eu não cheguei a tanto porque a maioria que eu peguei é 6 MB, 10 MB, mais do que isso é difícil. Então não media acima disso. Medição de indutância, ele diz que vai até, ele diz aqui, aqui nesse processador a gente tem que estar bem treinado nas unidades. Ó. Aqui está 0,01 mH, que seria em torno de 10 microhenry, tá? Até 20 Henry. Mas eu medi mais. Na medida do transformador, ele mediu até 40 Henry. Mas a precisão pode não ser tão boa, mas ele mede, ele chegou a medir. A capacitância vai de 25 picofarads até 100 milifarads. 100 milifarads é uma capacitância bem alta, tá? Para ter um condensador de 100 milifarads, ele é grande. Ele para eletrônica ele é bem grande, tá? E menos de 25 ele não mede. 25 picofarads eu fiz um teste aqui. Mas a gente tem uma solução para isso, depois eu vou mostrar lá. Ele faz a detecção automática do componente, a gente não precisa apertar, a gente só vai apertar o botão de leitura e só. Ele mesmo vai ler o componente e vai mostrar o nome, o símbolo e as características desse componente. Ou seja, ele detecta automaticamente a peça. A gente não precisa escala, não precisa botar botão, não precisa fazer nada. Bom, tem um detalhe aqui que é interessante, eu vou mostrar mais à frente, que são os transistores Darlington. Os transistores Darlington são transistores geralmente de potência, para saída de som, por exemplo. São 2 transistores naquela configuração de coletor comum. O sinal entra na base, sai no emissor, já liga na base do outro, que sai no emissor. Então ele detecta, tá? Mas ele teve alguns aqui que eu vou mostrar para vocês que teve um probleminha. Por quê? Vai depender muito da tensão, porque aqui o VBE não será 0607, porque nós temos 2 transistores que estão ligados. A base do segundo está ligado no emissor do primeiro. Então, quando a gente pega da base para o emissor, do lado de fora do invólucro, a gente está pegando 2 VBS, não um só, tá? E às vezes tem alguns que tem algumas resistências internas. Tem uma resistênciazinha entre base e emissor e tal. Então, ele lê, mas eu tive uma leitura aqui que não ficou muito legal. Mas a gente comenta lá quando for ver transistor, tá? Mas ele, na maioria dos casos, ele vai dar uma resposta. O LED é legal, o LED ele detecta normalmente, tá? Mostra também o anodo e catodo do LED, ele detecta bem. Caso a gente coloque aquele LED duplo, ou se tiver 2 LEDs também, ele vai detectar, tá? Então é bom por causa disso. Olha como é que é o aspecto físico. Aqui é a bateria, tá? Minha bateria. Aqui é o ecrã, onde vai aparecer a leitura. O soquete desse tipo zip. Aqui está aberto, a gente coloca o componente, puxa essa alavanca para a esquerda. Ela fixa o componente. E sempre que a gente for fazer a leitura, a gente aperta esse botãozinho azul. Tem outros aí que é verde, não importa. O princípio é o mesmo, a gente aperta o botão. Aperta o botão, ele faz a leitura. Tá? Aí eu posso tirar, a leitura ela fica ali registrada durante 28 segundos. Se ninguém fizer nada, ele apaga, ele desliga. Mas se quiser fazer outra leitura, não tem problema. Coloca o outro componente, trava o componente e aperta de novo. Aí ele faz uma releitura novamente. Ele fica com os dados aqui durante 28 segundos aproximadamente, tá? É só isso, não tem mistério nenhum. Tá vendo aqui? Aqui é aquela questão dos pinos, ó. Pino 1, 2 e 3, ó. É o que vai aparecer aqui, 1, 2 e 3. Se eu utilizar o 1, qualquer entrada 1 desse aqui,
se o meu componente é grande, a perna é muito, o terminal está muito grande, eu não quero cortar, eu posso usar, só saber que ele vai estar fisicamente invertido, tá? Aqui vai estar invertido. Se eu utilizar o 1 aqui qualquer um desses 4 1s aqui em relação ao 2 e o 3 aqui vai estar trocado. Se for um componente de polaridade, que ele indique polaridade, aí a gente tem que observar. Mas resistência, condensador, a maioria não tem problema de polaridade. Então não precisa se preocupar. Tá? Aqui é a vista por baixo. Ó. Aqui, ó. É a vista por baixo da placa. Aqui eu não vou nem analisar, mas para vocês verem que o circuito não é complexo, tá? Aqui nós temos uma alimentação, uma fonte aqui de alimentação, ó. Aqui, tá vendo aqui? Entra aqui. Temos o CI, que é o Atmega 328, tá aqui ele, tá? Aqui são os pontos de leitura, ó. TP1, 2 e 3, aqui que faz a leitura. E aqui são mais polarizações. Aqui é um cristal para fazer a frequência, é 8 MHz a frequência desse microcontrolador. Tá? E teria que depois a gente fazer uma análise. A fonte, a bateria entra aqui, 9 volts. Ó. A entrada dela está aqui, 9 volts. Alguns têm um LED, esse que eu comprei não tem um LED indicador de ligado, mas nem precisa, porque o ecrã já aparece aqui, ó. Aqui está o nosso ecrã. Aqui vem as leituras para ele aqui. E aqui temos a chave, ó, S1, S2, S3. Quando a gente pressiona a chave, a gente está fazendo a ligação dele aqui, ó, ligando a fonte durante um certo tempo aqui para alimentar esse circuito. Depois eu vou ver se eu faço uma aula sobre uma aula simplificada, para a gente ter só uma ideia. Tem muito material sobre esse microcontrolador. É interessante, depois que a gente enveredar para o Arduino. Eu quero também futuramente enveredar por essa área, mas aí vamos trabalhar depois. Aí eu converso sobre ele e a gente vai... Também tem o simulador também, o Tinkercad, que eu quero falar também. Aí a gente vai fazer isso tudo depois, a posterior, né? Eu falo aqui um pouquinho dele, é um microcontrolador, é um chip único, tá? Usado muito lá no Arduino Uno, e ele oferece performance que permite executar programas simples e complexos, ou ainda um programa de controle de acesso controlado por rede. Tá? O Arduino, para quem tem, só para ter uma ideia, quem não conhece muito, foi desenvolvido na Itália para estudantes mesmo. A ideia é fazer um circuito em que a gente tivesse vários sensores, temos diversos sensores, diversos componentes, e esse circuito ele possui entradas analógicas, entradas digitais, possui saídas, e aí a gente faz todas as interligações. Eu tenho sensores na entrada, ele vai processar essas informações e eu vou obter um resultado na saída. Resumidamente é isso. E tem uma linguagem de programação onde eu vou programar o que eu quero fazer. Então, esse circuito é basicamente isso. Tá? Eu tenho várias entradas, eu posso programar essas entradas, digital, analógico, eu posso colocar os sensores e os sensores vão fazer uma leitura. E a linguagem, a programação, é o que vai dizer o que vai fazer. Se eu estou lendo uma temperatura, se a temperatura chegar em tantos graus, eu quero que ligue o motor. Então, o programa a gente tem que fazer. Então, eu ligo lá um sensor de temperatura na entrada, eu ligo a minha saída no motor e faço um programa. Ó, quando a temperatura chegar em 50 graus, eu quero que ligue o ventilador. Pronto, por exemplo, né? Um exemplo. E é assim que funciona. Então, é bem legal, tá? Quem gosta de informática e de eletrônica é o melhor do mundo, porque a gente junta as duas coisas. A gente junta programação e junta eletrônica. Tá?
E aí a combinação é imensa, tem muito tipo de sensor, muita coisa para fazer. Então a criatividade aqui vai depender de vocês. Vocês podem fazer várias coisas, né?